o retorno do Bom Filho, que está tendo problemas em casa. Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Na última semana, a relação entre Dudu e a diretoria do Cruzeiro foi marcada por tropeços. O motivo da suspensão não era um motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, que todos os intervenientes estavam a par da situação. Mesmo com a vitória, mesmo até com o choro do Cássio, a manchete da partida ficou de fora das quatro linhas. Começando com esse sinal do presidente Pedro Lourenço. Neste momento não existe nada, foi só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. E olha que esse retorno de Dudu ao Cruzeiro teria acontecido ainda na janela do ano passado. Teve até anúncio do clube e um incentivo ferrenho da presidente do Palmeiras. Eu dei de acordo, o Cruzeiro deu de acordo e eu espero que o atleta também dê de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Fato é que o atacante permaneceu na equipe paulista até o fim do ano. E as polêmicas entre Dudu e Leila Pereira não se encerraram quando ele veio trabalhar no Cruzeiro. Aqui em Belo Horizonte, o atacante tinha o status de titular com Fernando Diniz, mas tudo mudou com a chegada de Leonardo Jardim. Durante uma reunião com o presidente da SAF, após a derrota para o Muxuruna na Copa Sul-Americana, Dudu teria pedido a demissão do técnico. No entanto, o português tem o respaldo de Pedro Lourenço e Dudu foi para o banco de reservas. De acordo com o staff, o atacante está tranquilo e se o clube quiser é só pagar a multa rescisória. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim de 2027. Resta descobrir se Dudu chega até lá. E aí o Thiago Fernandes apurou aqui uma informação e parece que tem sondagem, sim. 2 clubes querem levar o homem, Thiagueira. É isso mesmo, HG. Boa tarde para você, para todo mundo de casa, para os nossos amigos. A verdade é que Botafogo e Santos fizeram consulta ao Cruzeiro, diretamente ao clube, não conversaram ainda com o staff do jogador, que a princípio diz que ele gostaria de ficar e que não só gostaria de ficar. Caso seja liberado, seja dispensado de fato, o Dudu gostaria de receber o valor da multa, ou melhor, o valor restante do contrato, que dá entre 60 e 70 milhões de reais. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro, mais 2 anos e meio de contrato, um salário ali próximo de 1,5 milhão de reais mensais. Então, nesse momento, o Cruzeiro, caso queira a saída do Dudu, terá que desembolsar o valor do contrato, pelo menos é isso que diz o staff do jogador. E Botafogo e Santos fizeram consulta para saber se é possível levá-lo na próxima janela de transferência. Mas você não conseguiu nenhuma informação sobre que tipo de negócio, não, né? Não, ainda não. Se é empréstimo, se é... Só consulta, na verdade, né? Pra saber. E aí, Eu vai acredito sair? que o Cruzeiro deve querer emprestar e negociar parte do salário, não? Eu, honestamente, acho que o Cruzeiro quer, assim, se livrar dele. Ô, Thiago, só o contrato dele é até dezembro de 27? Isso. Dezembro de 27, então dá 24 meses. Ele chegou quando? Mais 6. Janeiro de agora. 30 meses. 30 e... Mais 31. Não. Maio, junho. 27, Maio, junho. 24, 25, 26. 32. Não, peraí. 25, 26, 27. 3 anos. Mais esses 8 meses. Dá 36 meses mais 8, 42. 42 meses? 42 meses. Pela multa rescisória, a gente tem uma ideia do salário dele. Eu achei um negócio cavernoso e eu fui inclusive enganado. Eu fui enganado. Nós fomos. Nós fomos enganados, porque a fonte que nos passou a informação, né? E aí não dá pra confiar mesmo, né? A fonte que nos passou a informação da primeira refugada pra volta do Dudu meses depois, disse assim, não, agora ele vem numa situação muito diferente, é menos da metade do valor. E nós estamos vendo que não, o salário dele é na casa de 1,5 pau, né? Então quer dizer, enfim, isto posto, valor liberado para procurar um rumo e entregar para o Alexandre Matos, só essa demanda é sua, resolve. É isso. Boa tarde para você. Notícia até que... Boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Samuel Venâncio ainda ontem à noite. O Cruzeiro hoje não trabalha em hipótese alguma com a possibilidade de pagar o valor integral do contrato, da multa do contrato do Dudu, em caso de saída, que é realmente o que está na iminência. Vai demorar alguns dias para acontecer, a gente não sabe a forma como isso vai se dar e é quem tem a incumbência de resolver da maneira menos danosa, menos danosa, ou seja, o dano já está causado à instituição Cruzeiro com a situação do Dudu. Quem vai ter a incumbência de resolver exatamente, de minimizar neste momento a crise financeira no caso do Dudu, é exatamente o CEO de futebol Alexandre Matos, responsável direto pela vinda do atleta. Essa é a incumbência hoje do Pedro Lourenço para que isso seja resolvido, repito, de uma maneira a não
lesar mais ainda o clube financeiramente. Hoje, o Cruzeiro, repetindo mais uma vez a informação trazida ontem pelo Samuel Venâncio à noite, o Cruzeiro não trabalha, o Thiago acabou de trazer a parte do staff do atleta, e o Cruzeiro, a instituição, não trabalha de maneira alguma com a hipótese de rescisão, pagando o valor total da multa. Então, as partes vão precisar de se sentar, Alexandre Matos, André Cury, Dudu, Pedro Lourenço, se for o caso, e tentarem chegar em um acordo em comum. Acho que, independente do que seja fechado, uma das partes vai ficar um pouco mais insatisfeita, mas creio até que o Cruzeiro, a instituição, vai tentar resolver isso da melhor forma para si. Vejamos como que vai andar realmente cenas dos próximos capítulos, só para passar para os amigos. Em um dia, HG e telespectadores, que a gestão do Pedro Lourenço completa 1 ano de Cruzeiro, né? No dia 29 de abril do ano passado, aquela reunião com o Ronaldo, a presença do Alexandre Matos também. E essa situação diz muito um pouco do que o Cruzeiro se tornou nos últimos 365 dias, né? Ingerências com relação ao elenco, vazamento de situações internas. Então acho que é momento do Pedro também aproveitar essa data e fazer um balanço e entender que a continuar desta maneira, fora os resultados esportivos que não acontecem, o Cruzeiro vai caminhar para chegar naquilo que ele pretende, vai ser um caminho mais difícil. Primeiro, boa tarde aí, Everton, Thiagos, Elton, turma de casa. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para não ser mal interpretado, mas eu acho que nesse momento o Dudu ganhou na loteria. Por quê? Porque o que acontece com o Dudu era tudo que ele gostaria que pudesse acontecer para ele sair do Cruzeiro. Porque tudo agora caminha pró Dudu. Porque o Dudu tá como se fosse uma vítima, ele tá bem à vontade. E quem tá com a batata quente na mão chama-se Alexandre Matos. Porque se o Dudu chegar lá e falar assim, meu amigo, eu tenho contrato para poder continuar, eu tenho contrato. Mas o futebol sempre vai ser assim. Não, mas é porque o ato, o gesto... Por causa do contrato, né? É basado do contrato. Do que o Pedrinho fez, ele poderia ter agido de uma maneira diferente, tentado um acordo entendido e até feito o Dudu falar, olha, eu não me sinto à vontade aqui no Cruzeiro por causa disso. Já que você não se sente à vontade, vamos fazer uma coisa? Vamos tentar amigável, vamos formar um time pra você. Ele poderia levar de outra forma. Agora, quando o Pedrinho faz isso aqui e fala, eu não quero você... Se tornou mais difícil. Um pouco mais difícil de acordo. Você se coloca no lugar do Dudu. Você vai abrir mão de alguma coisa pra poder... Em prol do quê? Em prol do cara que chegou pra você publicamente e falou que você estava fora? Então, eu vejo que agora, eu concordo com você, agora tá nas mãos do Alexandre Matos fazer o melhor trabalho dele no Cruzeiro nesses 365 dias que ele está contratado pelo Pedrinho, nesse 1 ano que está completando. Porque fazendo uma conta de padaria aqui, pelo número que o Thiago acabou de colocar pra gente, que é o tempo de contrato dele, a gente fazendo uma divisão, chegaria nesse valor de 1,5 milhão, que é o salário dele, e a gente fazendo a multiplicação, seria de 63 milhões de reais. 63 milhões de reais é o que o Dudu teria a receber do Cruzeiro. Um cara que jogou 17 partidas e teve 2 gols marcados e nenhuma assistência. Ou seja, ele entregou um nada e agora cabe ao Alexandre Matos, ele chegou com o status de mais um grande jogador contratado nesse movimento que o Cruzeiro fez na janela de dezembro, janeiro, e não vai entregar absolutamente nada ao Cruzeiro. Está entregando um desconforto, é um desconforto para a instituição, o que o Dudu está entregando. Lembrando, mais uma vez, 17 jogos, 2 participações em gols. É pouquíssimo para um Dudu que chegou rotulado. E os valores de 63 milhões. Eu estou repetindo para o torcedor entender a dimensão que é esse movimento que está acontecendo para a saída do Dudu. Então cabe ao Alexandre Matos fazer a melhor negociação dele nesse curto espaço de tempo junto ao Cruzeiro. Sabe o que eu acho? De não deixar esses 63 milhões chegar até o Dudu, porque, isso é uma loucura isso. O caso do Dudu, ele é muito pior pelo que ele fez extracampo também. É semelhante à situação do Matheus Pereira. Quando eu falava que meu problema com o Matheus Pereira, ou com as atitudes do Matheus Pereira, são em relação às atitudes dele no microfone. Então, mas o Dudu não levou pro vestiário, Thiago. Então, eu acho que o Dudu extrapolou. Isso é extracampo. Isso é extracampo. Então, mas extrapola. Não. O ponto não é esse. O ponto pra falar do Matheus, entendeu? O Dudu... Não, eu tô dando um exemplo que, assim, pelo qual eu me incomodava com a permanência, por exemplo, do Matheus naquele momento. Sim. Não era pelo que ele fazia dentro de campo. Pelo contrário, dentro de campo, eu ainda acho que o Dudu rendeu bem em alguns jogos. Ou na maioria deles. Depois que ele se tornou reserva, que pra mim ele some do time completamente. E aí parece que birra de menino mimado. É o que me parece, tá? É o que me parece. O Dudu, depois dele ir pro banco, ele me parece um menino mimado que tá fazendo birra. Então, assim, o que me incomoda no Dudu é o extracampo também. É entrevista, que ele fala que não entendeu porque foi pro banco. É ir pro vestiário e falar um monte de merda. Pois o lance do vestiário foi antes da zona mista.
Foi, né? Foi antes da zona mista. É, Foi logo depois do jogo contra o Palestina. Então, quando ele Antes da zona saiu, mista. quando ele estava no vestiário, antes de passar na zona mista e falar o que ele falou, Ele deve ter tomado ele já uma bronca. tinha soltado dentro do vestiário. Mas ele deve ter tomado uma bronca. Por quê? Porque ele achou ruim de ser substituído no jogo. Ele não queria ter sido substituído. Se Aí você vai olhar o jogo que ele estava fazendo. Esse jogo ele fez um mal. Não, e outra coisa, Esse jogo contra o Red São Bull Paulo, Bragantino, ele entra mal. o Valu chamou Contra o Red atenção. Bull Bragantino, Eu acho ele que entra mal. depois que Contra o ele vira Bahia, que o reserva, jogo já pior. estava ganho, ele entra mal. Não, é que no Então, dia seguinte ao jogo ele do não tá- Bragantino, você falou Mas eu acho aqui, que o antes cara ele tava indo bem, entrou e aí ele usou o tema até de, pô, parece que tá roubando dentro de campo, roubando é escondendo o jogo. Mas eu acho que entrou- antes ele tava indo bem. Não, cara, o último jogo que o Dudu fez alguma coisa, Thiago, na minha visão... Tico perdeu, foi um chute ruim. Exato, Thiago. De lá pra cá, Mas cara... então, enquanto ele. Esse é o problema. O que me parece no Dudu é que ele é mimado. Ah, então se você virar reserva, você não pode jogar. Então, você não vai se dedicar. Esse é o E problema. é de um egoísmo, essa situação, Sim, é de um é egoísmo tão grande, porque hoje o meio-campo do Cruzeiro ele é formado por 2 jogadores, o Romero já fazia parte desse meio-campo, mas o Christian e o Lucas Silva ganharam a condição de titulares depois de entrar e jogar. Por que o Dudu, ao perder, também não pensou desse jeito? Eu vou retomar minha Esse é função. o problema, eu concordo então, com você. Cara, isso é uma Porque loucura. ele tá no grupo de pessoas que estão dentro do Cruzeiro, mas que estão pensando em si, Em si. antes de pensarem na Isso instituição. já explica pra gente a situação dele no Palmeiras com o Abel. Claro. Exato. Está explicado já o porquê que E ele aí, passou. quem trouxe, Breno? No caso, o Alexandre Matos tinha que ter se cercado. Aí, Tá? aí- Não adianta colocar na conta do torcedor mais essa, porque não tá na conta do torcedor. Ah, essa eu acho muito conta do Dudu, viu? Imagina. Não, O Dudu veio aqui não, sozinho, claro. assinou, produziu os próprios. Thiago, dificilmente, eu dificilmente você coloca alguma coisa que acontece no departamento de futebol a quem é responsável do futebol, não seria diferente dessa vez, né? O que ia ser Eu diferente coloquei dessa o vez? Peralta, o Lautaro. Não seria diferente. Eu coloquei A responsabilidade é do Não, mas Dudu. o Lautaro Ele caiu de Peralta, paraquedas aqui. Lautaro, Gamarra. Ele caiu de paraquedas. Eu tô citando 3. Ô, Thiago, que O pra mim Lautaro, eu deram não errado. coloco o Lautaro na mesma eu- frase eu- do eu Dudu. exijo- O que eu tô falando é outra coisa. Tecnicamente, o Lautaro Thiago, responde quando o menos Wallace- que o Dudu. Compromisso, o Lautaro tem muito mais que o Dudu. Esbarra na qualidade técnica. Mas aí é fácil de perceber, né, irmão? Aí o que eu é só quero você dizer? Olhou pro jogo, você já Aí o que eu viu, quero Thiago. dizer? Quando o Léo Jardim chegou e começou a avaliar o elenco, cara, sinceramente, se formos analisar friamente o que justificaria, principalmente agora, que a gente ficou sabendo que o salário dele é $1,5 no Cruzeiro, o que justificaria um contrato tão longo com um salário tão alto? É aí que tá. Cara, Então por isso eu é uma- posso questionar o diretor de futebol. É isso, Eu é posso isso. questionar. Você amarrou um contrato muito mal amarrado. Você estava amarrando um contrato tão longo com um jogador que foi problema no Palmeiras, que não estava jogando como titular do Palmeiras, que a presidente deixou claro que ele só iria cumprir o contrato e mala pra ele. Então, eu acho que todos os antecedentes... Agora, muita gente vai estar falando, Elton, agora fica fácil falar. Não, mas eu sou comentarista. O Alexandre é profissional dessa área. Ele tem que ter uma visão, como dizia no Thundercats, além do alcance. Então ele não pode amarrar um contrato tão mal amarrado com o Dudu, dando essa possibilidade. Gente, o Cruzeiro tem que colocar pode. o IC. O Cruzeiro pode ter que passar ao Dudu de valores contratuais 63 milhões de reais. É reforço. É perder a oportunidade de reforçar esse time. O Cruzeiro vai ter que passar 63 milhões de reais. Aí alguém, com certeza, está dizendo em algum lugar assim, mas quando contratou vocês apoiaram. Peraí, eu acabei de Esse fazer é o uma ponto, ressalva mas aqui esse que é o nós fomos ponto, né? enganados. Porque na oportunidade eu falei assim, pra mim só se justifica a vinda do Dudu pro Cruzeiro se for um negócio com ótimo Verdade. custo-benefício. Porque fomos informados, eu e o Thiago Fernandes, fomos informados que ele viria para ganhar Tem razão. menos da metade do que foi a primeira proposta. Aí, eu já olho para a primeira proposta e falo, peraí, se ele veio para ganhar menos da metade, olha o tamanho do absurdo agora, tá? Se ele veio para ganhar menos da metade da primeira proposta, então a primeira era de 3 milhões? O que foi informado para mim e para você é de que ele veio para ganhar menos da metade. E que a primeira eu imaginei que proposta seria era o de quê? 2.200. 700 pila e tal, né? E a informação que deram pra gente é que a primeira proposta era 2.200. Cara, peraí. Entre 2 e 2.200. Não justifica. Você tira um jogador como o Dudu, que lá no Palmeiras eles não queriam, não estava sendo utilizado. Teve a questão da ficou um tempo fora, depois voltou e o Abel não estava. Eu não sei se o Abel não estava colocando para jogar porque não agradava dar resposta dentro de campo ou se tinha outras questões. Fato é que ele refugou na primeira. E aí o Cruzeiro ficou grandão. Só que o Cruzeiro errou feio porque o Alexandre Matos mandou divulgar que estava fechado e eu acho que ele mandou divulgar na oportunidade para forçar o Dudu a mudar de opinião. Porque ele tinha dito que viria, pediu para vir, depois ele não conseguiu. Pessoas Não conseguiu vir por causa da pressão. Pessoas próximas ao Dudu têm a mesma impressão que você. Tá terminando como começou a história do Dudu. Que mal pra cacete. Errado. Errado. Mal pra Errado. cacete. É isso. Gente, eu fiz a Cara, conversão aqui inacreditável. agora, dá 11 milhões de dólares. Se tiver que pagar essa multa, 11 milhões de dólares.